E aí, pessoal, eu sempre esqueço de autorizar vocês a entrar na sala. Eu falo, pô, o pessoal tá demorando, demorando, e daí eu não vejo que tá a sala de espera. Eu imaginei, professor. O que que tá acontecendo que o pessoal tá demorando? Aí eu falei, puta, tem a sala de espera. É, É. pessoal, seguindo um pouquinho com o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele pressupõe que o bem jurídico não foi atingido. Então, por exemplo, no caso que eu estava falando do furto da caneta, o bem jurídico, o valor de uma BIC é tão pequeno que não atinge patrimônio, diferente, por exemplo, de uma Montblanc, né? Uma Montblanc que custa, sei lá, uns 2, 3 mil reais. Daí, obviamente, uma caneta desse tipo, o patrimônio vai ser atingido. É a pessoa que ela furta, por exemplo, chocolate no, um chocolate no posto, na loja de conveniência ou no mercado. A gente não está falando de furto famélico muitas vezes, porque de vez em quando a pessoa faz isso, não porque ela está precisando, porque ela está passando fome, mas porque ela faz porque ela quer furtar o objeto, né? Ela não está em estado de necessidade. Ela quer fazer muitas vezes uma graça, né? Mostrar, olha como eu sou malandro, estou furtando aqui. E com isso acaba, ele não, nesse caso, não se completa a tipicidade material porque o bem jurídico não é atingido. Porque qual é a significância de um chocolate para uma rede como o Extra, por exemplo, como o Big? Não, acaba não atingindo o patrimônio da parte. Deixa eu compartilhar novamente o slide aqui com vocês. Professor, por isso que, então, na maioria das vezes, os seguranças de supermercado, eles batem em vez de chamar a polícia, porque sabem que não vai, muitas vezes, acontecer nada, né? Então, eles espancam a pessoa, né? Então, e daí eles acabam cometendo um crime, né? Que eventualmente pode ser inclusive cárcere privado, pode ser tortura, pode ser lesão corporal. Tem vários crimes que eles cometem, mas é algo que infelizmente alguns seguranças fazem e provavelmente tem a conivência e orientação do mercado, porque senão porque a gente sabe que isso é reiterado. É verdade. E aí eu não estou defendendo, eu não estou falando que a pessoa, que quem apanhou é um santo, que eu estou falando é que você não pode justificar um crime com outro, né? Não pode cometer um crime para justificar um outro crime, né? Da forma que por exemplo, que aqueles rapazes fizeram com o cara que foi furtar a casa, que ele tatuaram na testa, eu sou ladrão e vacilão. Não pode fazer isso, né? O certo seria levá-lo para a delegacia, levá-lo para a polícia. Quando você faz isso, está cometendo um novo crime, né? Está cometendo um ato de tortura. E isso é, é, não deve ser admitido, Sim. né? Mas como eu estava falando, né, o princípio da insignificância também não se confunde com furto privilegiado, porque no furto privilegiado chega-se a atingir o patrimônio, mas o objeto ele tem um valor pequeno, né? Por exemplo, é, a pessoa que vai, né, que furta, sei lá, 100 reais da carteira do outro, né? Então, eu deixo, eu vou para o intervalo, esqueço a minha carteira na sala e alguém vai lá, pega a carteira, abre, tira 100 reais de dentro e acaba, e eu só vou notar depois que eu vou pagar minhas contas. Nesse caso, atingiu meu patrimônio, né? Ainda que atingiu de uma forma pequena, atingiu o patrimônio, mas o valor é pequeno, não é irrisório, mas é um valor pequeno, né? Foi atingido o bem jurídico, mas não de forma tão significativa assim. E, obviamente, a pessoa tem que ser primária. Importante dizer que, quando o furto é cometido durante o período noturno, né, durante o repouso noturno, a pena é aumentada. Né? Aí aquela ideia de se proibir os crimes durante a noite, da pessoa é, aproveitar que a escuridão, né, aproveitar que o negócio tá que
mais escuro para se valendo desse subterfúgio, né? A gente sabe que é muito mais fácil furtar alguma coisa quando as pessoas têm dificuldade de ver do que quando as pessoas não têm dificuldade. É mais fácil furtar na escuridão, cometer um crime na escuridão, do que na claridade. Então, o legislador entendeu que, nesse caso, deveria se aumentar a pena. E daí nós temos também o furto qualificado. O furto qualificado ocorre quando há destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Esse rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ele na verdade, por exemplo, quando a pessoa quebra o vidro do carro para furtar algo que está dentro do carro. Então, a pessoa está passando lá pelo carro e daí vê uma mochila, né? Você não vê um notebook em cima do banco do carro. Daí fala, opa, vou pegar esse notebook. E quebra o vidro para furtar o notebook, né? Existe o rompimento de um obstáculo, de um obstáculo, né? Destrói-se o vidro para subtrair a coisa. Quando há abuso de confiança, fraude, escalada ou destreza. Abuso de confiança é quando a pessoa ela goza de uma certa reputação, né? Goza de certa confiança, e daí acaba utilizando essa confiança para cometer o furto. Imagina só que eu tenha que trabalhe aqui na minha casa, uma diarista que ela já tem alguns anos. Ela já tem, 7 anos que ela trabalha comigo. E ela vem aqui uma vez por semana limpar a casa, a gente conversa, bate papo, inclusive. E ela nunca fez nada que me parecesse suspeito. E por isso eu passei a deixar a chave da minha casa com ela. Falei, olha, vão ter dias que eu vou chegar lá em que você vai limpar e eu não vou estar lá em casa. Então toma uma cópia da chave e você pode limpar a casa. Inclusive, o seu nome já está lá na portaria do prédio, pode entrar quando quiser para limpar. Eu tinha, inclusive, um amigo muito próximo que ele sequer combinava com a diarista que dia ela ia limpar a casa, né? Daí ele, de vez em quando, tomava um susto, que ele acordava no fim de semana, um pouco mais tarde, e estava lá limpando a casa dele, né? Mas porque tinha uma extrema confiança. Imagina só que, nesse caso, a diarista, ela, usando essa confiança que ela tem, ela acaba subtraindo objetos da casa, acaba furtando os objetos da casa. Nesse caso, existe o abuso de confiança. Ou senão, a pessoa que ela é caixa de uma empresa, né? A função de caixa exige uma confiança ainda maior. Então, ela acaba furtando o caixa da empresa, furtando os valores daquele caixa. Também é furto qualificado, né? Mediante fraude, é bem parecido quando, num condomínio, por exemplo, a pessoa ela alguma simula é, um recebimento para receber em nome próprio. Então, por exemplo, ela usa o dinheiro do condomínio para comprar coisas para ela. O síndico, ele pega o dinheiro que está na conta do condomínio, e ao invés de comprar coisas para o condomínio, ele subtrai aquele valor e compra coisas para ele. É uma fraude, né? Ele vai apresentar, talvez ele até apresente uma nota disso aí. E daí fica bem entre o estelionato e o furto qualificado. Escalada é subir em algum lugar. Então, é muito comum, por exemplo, o furto de residências mediante escalada, em que a pessoa precisa entrar pela janela. Ela sobe pela janela e acaba furtando a residência. Agora, é importante vocês saberem disso. Existe uma corrente doutrinária e jurisprudencial que diz que quando a escalada é um meio comum de furtar o objeto, isso não tem que ser, não se qualifica. Então, por exemplo, o furto de
fios de cobre, né? O furto de fios de cobre que a pessoa ela escala o poste para furtar. O único meio de você furtar os fios do poste é escalando. Então, como é um meio é o único meio possível para se atingir aquele fim, não se aplica. Essa escalada é só quando não é um meio usual de você acessar o objeto a ser furtado, né? Por exemplo, quando você vai furtar uma casa, quando o bandido vai furtar uma casa, qual é o meio normal de se entrar numa casa? Pela porta e não pela janela. Então, quando a pessoa pula muro ou entra pela janela, no caso, a escalada, porque não é o meio usual. E também quando a destreza, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem que... Quem já assistiu aquele filme 11 Homens e um Segredo, que eles roubam o cassino, que eles furtam o cassino, e que tem um japonês lá que ele, japonês ou chinês, que ele entra em qualquer lugar, né? Então ele fica numa caixa super pequena para conseguir entrar no cofre do cassino. Nesse caso, existe a destreza. Também há a qualificadora quando há emprego de chave falsa, né? Emprego de chave falsa é aquela chave mestra. Quando o furto é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas, ou seja, quando há mais de uma pessoa que atua nesse furto. Muito importante, pessoal, o furto com emprego de explosivo. A gente tem, essa tipificação é nova, tá? Veio com o pacote anticrime. Por quê? Furto com emprego de explosivo surgiu justamente porque houve, alguns anos atrás, uma onda de furtos a caixas eletrônicos, em que, né, vocês já pensaram que quando a pessoa explode um caixa eletrônico, ela não está roubando, ela está furtando. Ela está cometendo um crime de uma gravidade relativamente baixa, né, apesar do meio utilizado ser um meio super perigoso, né, super arriscado, inclusive, pode colocar a vida de várias pessoas em risco. Nesse caso, o furto em que se usa explosivo também possui uma pena maior. Quando o veículo, né, quando se furta o veículo, esse produto, né, o veículo, ele é transportado para outro estado ou para o exterior do país, também há uma qualificadora. Na lei diz também quando é semovente destinado à produção. O que é o semovente destinado à produção? É o gado, é furto de gado, é furtar cavalo, furtar boi, furtar vaca, ovelha, cabrito. Então, também se pune de uma forma mais grave. Além do fato, e por fim, quando há o furto, né, a subtração de explosivos ou componentes para a fabricação de explosivos. Tudo isso é furto qualificado porque se reveste de uma especial gravidade. Pessoal, podemos seguir? Sim. Pode ser. Nenhuma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos aqui. O artigo 156, furto de coisa comum. Então, furto de coisa comum é subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente detém a coisa comum. Então, por exemplo, eu tenho o meu escritório que eu tenho meus sócios. E existem coisas que são minhas e existem coisas que são da sociedade, né? Então, eu tenho, por exemplo, lá no meu escritório, eu tenho alguns livros que são meus, né? E tem alguns livros que eles pertencem à sociedade. E daí, vamos supor que eu resolva, né, eu tô bravo lá com os meus sócios e falo, eu vou pegar os livros do escritório, vou pegar tudo para mim. Eu não vou deixar nada aqui, não vou deixar nenhum livro aqui. E daí eu furto todos os livros e levo para minha casa. Nesse caso, eu estou furtando uma coisa comum, uma coisa que pertence a todos os sócios, que pertence à sociedade. E daí é importante eu dizer que se a ação, nesse caso, primeiro, a ação penal é pública condicionada à representação
meus sócios vão ter que representar pela minha punição. E é importante dizer que se a cota, né, se o objeto furtado não excede a cota, não excede ao patrimônio que eu devo retirar da sociedade, aquela conduta não é punível. Né? Por quê? Porque, no caso, eu retiraria isso da sociedade e pegaria para mim como adiantamento das minhas cotas para sair da sociedade. Até porque, se a pessoa está furtando a sociedade, provavelmente a sociedade será desfeita. Né? Se a pessoa não quer sair da sociedade, vão querer que ela saia. Então, se aqueles livros eles não excederem o valor que eu tenho para receber com a minha saída da sociedade, a minha conduta seria impunível. Entenderam, pessoal? Aliás, outro exemplo, vamos pegar, por exemplo, a herança. Então, a pessoa teve diversos filhos e ela era colecionadora de arte. E durante o período de herança, quando está fazendo inventário, um dos herdeiros vai lá e subtrai alguns dos quadros, pega para ele alguns dos quadros. Né? Nesse caso, também seria furto de coisa comum. E daí vai ter depois que avaliar qual é o valor daqueles quadros para verificar se ele excedeu ou se ele não excedeu a, a parte de herança dele. Porque se ele não excedeu, aquilo lá fica como adiantamento de herança. Tá claro aqui para vocês? Sim, professor. E, aliás, e mais uma coisa, quando diz aqui condomínio a gente não está falando muitas vezes do prédio, do síndico que furta as coisas do prédio. Porque, por exemplo, eu, mesmo sendo condômino aqui do meu prédio, eu não posso descer lá e pegar, por exemplo, a mesa do, como se fala, do salão de festa, a mesa de pôquer do salão de festas. Nesse caso, eu estaria furtando a mesa do condomínio, porque aquilo lá não, não tem relação, né, com o meu patrimônio, mas apenas com o patrimônio do condomínio, do edifício, certo? Que é uma outra PJ, na qual, apesar de ter participação, eu não detenho os objetos. E vamos para o roubo. O roubo, ele é uma subtração com violência ou grave ameaça. É como se fosse um furto que foi cometido de forma mais grave. Então, o roubo é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Quando a gente fala violência, é violência contra a pessoa, não pode ser uma violência contra o objeto. Se eu bater, por exemplo, numa TV que eu tô, num computador que eu estou furtando, né, e quebrar esse objeto, eu não estou cometendo violência, porque a violência é contra a pessoa, em geral, contra a vítima ou quem detém a posse do objeto. Pode ser, por exemplo, porque, por exemplo, eu posso estar andando, né, com o computador da minha esposa. E daí, se eu for roubado, o patrimônio que vai ser subtraído será o da minha esposa, apesar de eu também ser vítima, uma vez que a violência foi praticada contra mim. Grave ameaça é uma ameaça em que reduza consideravelmente o poder de resistência. Por exemplo, apontar uma arma, mostrar uma faca. Diversas pessoas cercam o indivíduo para ameaçá-lo, fazer, né, fingir, né, colocar a mão no bolso da blusa, demonstrando de alguma forma que está com alguma arma, né, que está com um revólver, por exemplo, para que a pessoa se sinta intimidada. Isso é grave ameaça. E violência é quando de alguma forma a pessoa ela é agredida, né? Quando
alguém bate, quando há contato físico que pode causar lesões. Então, o roubo ele é cometido quando se utiliza a violência, se utiliza a grave ameaça para subtrair o bem da pessoa. E existe a figura do roubo impróprio, né? O roubo impróprio é quando, depois de furtado o objeto, se usa da violência, buscando assegurar a impunidade ou, se não, consumar o delito. Então, por exemplo, eu furtei, uma pessoa furtou uma loja, né, furtou uma farmácia, e daí, logo depois que ele furtou a farmácia, ele saiu, ele viu que foi avisado pelo comparsa dele que tinham câmeras na farmácia, que ele foi filmado. E daí ele volta lá e agride ele, num primeiro momento, praticou um furto, mas daí ele agride o gerente da farmácia para que esse gerente apague as imagens. Por quê? Porque ele quer garantir a impunidade. Ele havia praticado um furto, só que quando ele voltou lá e agrediu o gerente para que o gerente apagasse as imagens, nesse caso, ele praticou roubo impróprio. Por quê? Porque ele visava assegurar a impunidade. Ocorre após, né, a violência, ela ocorre após a subtração. Começa como furto e termina como roubo. Valfran, a gente já está, agora são 9h14, 9h15. Eu vou correr um pouquinho, mas a gente provavelmente vai até umas 9h40, 9h50, tá certo? Tá, talvez um pouquinho mais, mas eu quero. Não, eu entendo, Valfran, é que tem bastante matéria aqui pra gente, e daí eu vou fazer o possível para a gente terminar o quanto antes, porque eu sei que vocês também estão com prova, tá? Eu entendo essa questão. Aumento de pena. Aumento de pena, pessoal. Aumenta-se a pena quando há concurso de pessoas, então, quando é cometido por mais de uma pessoa, quando a vítima está em serviço de transportes ou valores, da mesma forma que no furto, quando seja roubado um veículo que é transportado para outro estado ou para o exterior. No caso, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, né? Nesse caso, por exemplo, o sequestro relâmpago, né? Em que a pessoa pega pega a pessoa, pega a vítima e fica dando volta com ele para sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Quando a subtração de substâncias explosivas ou acessórios para fabricar substâncias explosivas, quando há um emprego de arma branca, e também quando há emprego de arma de fogo, tanto de uso permitido como de uso restrito, tá certo? Também ocorre o furto, o aumento de pena, quando há a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato, né, parecido com explosivo. E muito importante também, no caso da arma de fogo, da arma de fogo, a gente precisa do laudo que ateste que a arma ela era apta a, a disparar. Sem isso, não se pode não se pode, sem esse laudo não é possível aumentar a pena. Perfeito? E o roubo qualificado,
ocorre quando há lesão corporal grave ou, se não, a morte do agente, né? A morte é o latrocínio. Qual é a diferença do homicídio para o roubo qualificado? No caso do roubo qualificado, o objetivo da pessoa era subtrair o patrimônio, não era subtrair, não era matar a pessoa. A morte foi uma consequência. É por isso que é roubo, era um crime contra o patrimônio. E daí é muito importante vocês saberem, no caso de latrocínio, não é julgado pelo tribunal do júri, porque não é um crime doloso contra a vida, mas sim um crime mas na verdade, é um crime contra o patrimônio. Então, é julgado pelo juiz togado, pelo juiz comum. E vamos para extorsão. Pessoal, a gente está terminando, né? Eu sei que a gente precisa, que vocês têm prova, mas eu vou correr aqui para vocês também não perderem matéria. No caso, a extorsão. Extorsão é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida, vantagem econômica indevida, a fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então, a pessoa que, de alguma forma, ameaça alguém, por exemplo, ou pega, liga para o gerente do banco e fala, olha, eu estou aqui na frente da sua casa, né, sua casa que é no endereço tal, rua tal, e eu estou vendo aqui a sua esposa na porta da sua casa, ela está saindo, levando os seus filhos para o colégio nesse momento. É o seguinte, se você não retirar R$ 1 milhão e me entregar em determinado lugar, eu vou matar a sua esposa. E, com isso, obviamente, o gerente do banco ele não vai pagar para ver. Ele vai pegar o dinheiro e vai levar para a pessoa. Quem comete o crime é a pessoa que faz essa extorsão. E aumenta-se a pena quando há concurso de pessoas, quando é cometido por duas ou mais pessoas, quando há o emprego de arma de fogo, e se qualifica quando há lesão corporal grave, ou, se não, quando há a morte. Qualifica-se também quando há restrição da liberdade da vítima, quando essa restrição é condição necessária para a obtenção da vantagem econômica. Então, por exemplo, no caso, é muito parecido com o sequestro, mas não é o sequestro. Imagina que ao invés da pessoa falar que está na porta da casa, ele entre já na casa e fale com a pessoa. Olha, eu estou aqui dentro da casa com a sua esposa, com seus filhos, inclusive pode falar com eles, né? Daí a esposa fala com a pessoa e se você não me trouxer R$ 1 milhão, eu vou matar a sua família. Nesse caso, a restrição da liberdade da pessoa é condição necessária. E daí tem duas vítimas, tanto a vítima que teve a sua liberdade restringida, quanto a vítima que foi extorquida. Correr aqui para a gente concluir a aula de hoje. Extorsão mediante sequestro. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate. Então, é a pessoa que você sequestra a pessoa para que ele te pague ou para que para que você tenha alguma vantagem. Né? O objetivo é trocar aquela pessoa que está presa por um prêmio, pelo dinheiro. E se qualifica quando essa extorsão quando esse sequestro dura mais de 24 horas, quando praticado contra menor de 18 anos ou maior de 60, quando é praticado por quadrilha ou bando, quando causa lesão corporal de natureza grave ou a morte. E há uma causa de redução de pena quando
um dos sequestradores, ele denuncia a autoridade e facilita a libertação da vítima. Então, isso aqui, nessa parte, há uma redução considerável da pena, ok? Pessoal, estou correndo aqui para a gente conseguir passar por toda a matéria, para não ter prejuízo e vocês também poderem estudar para as provas, tá certo? Extorsão indireta. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Então, vamos supor, vamos pegar aqui o caso do Moro, né? O caso do Moro e do Bolsonaro. Vamos pegar um caso hipotético, né? Isso, pelo menos, não chegou ao meu conhecimento, não me parece que é o que tenha ocorrido, mas vamos supor que o Moro, quando estivesse saindo lá do ministério, ele falou assim, ele tivesse falado para o Bolsonaro: olha, Bolsonaro, se você não me der uma pensão vitalícia, né, se você não me pagar uma pensão vitalícia, eu vou mostrar toda a documentação que eu tenho contra você e contra os seus filhos e vocês todos serão condenados criminalmente. Né? Vamos supor que o Moro tenha feito isso. Eu vou repetir mais uma vez, eu não estou falando o que ele fez, eu estou colocando uma situação hipotética, tá certo? Se ele tivesse fazendo isso, seria extorsão indireta, né? Porque ele estaria exigindo uma ele estaria exigindo essa vantagem, né? E daí falando, olha, você vai me pagar isso porque é uma dívida que você tem vitalícia comigo, entendeu? Vamos lá, a gente já está chegando no final. Vou correr aqui, pessoal. Alteração de limite. Suprimir ou deslocar tapune, marca ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa alheia a móvel. Então, no caso, é quando você muda o cercado da sua propriedade. Quando você vai construir uma casa, e daí você vê lá o sinal indicativo que está no chão do terreno, e daí coloca ele 2 metros mais para o lado, se apropriando do terreno do seu vizinho, para que a sua casa seja um pouco maior. Né? Coloca um tapume, uma linha divisória, tudo isso é alteração de limites. E tem usurpação de águas, é quando se desvia uma represa em proveito próprio ou de outrem, se apropriando de águas alheias. Então, você muda o curso de, de um rio ou modifica uma represa para conseguir ter acesso para pegar a água que seria da propriedade do seu vizinho, né, do vizinho da sua fazenda. Esbulho possessório é quando se invade com violência ou grave ameaça a pessoa ou mediante concurso de agentes, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Esbulho possessório é para o fim de esbulho possessório, na verdade, é ter a posse de um objeto, de um imóvel que não é seu, né? Para você ter a posse de um objeto que não lhe pertence. Então, se invade ameaçando ou mesmo batendo nas pessoas que devem fazer a segurança daquele imóvel para garantir a posse de algo que não é seu. Caso haja violência, também é aplicada a pena de violência. Então, no caso de pessoa praticou uma lesão corporal, também é praticada a pena do esbulho possessório junto com a da lesão corporal. E se trata de propriedade particular e não há violência, somente se procede mediante ação penal privada. E, pessoal, último slide, estamos chegando ao fim. Né? Vocês viram que hoje eu corri pra caramba para a gente conseguir terminar a aula sem problema nenhum. Mas é a supressão ou alteração de marca de animais, que é suprimir, alterar indevidamente em gado, rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Vocês sabem que os proprietários de gado, eles possuem
eles têm uma marca, né? Eles acabam marcando com ferro quente o gado deles, para indicar que é da propriedade deles. Então, se a pessoa suprime ou altera essa marca para se apropriar do gado, né? Porque não, a pessoa não precisa se apropriar, ela é só suprimir ou alterar essa marca, que já configura o crime. Mas se ela faz isso, provavelmente ela busca se apropriar do gado, ou que outra pessoa se aproprie. Então, isso também é punido. Por exemplo, a marca é um P e daí a pessoa faz uma perninha para aparecer um R. Entenderam? Pessoal, alguma pergunta? Não, professor, obrigada. Sem perguntas hoje? Deixa eu fazer a chamada rapidamente, pessoal. Vou rapidinho. Daí eu vou precisar que, que vocês é, que vocês respondam e falem o nome, tá certo? Certo. Amanda Alisson, tá aí? Presente. Emislaine. Emislaine não tá. Érica tá aí. Presente. Nelane tá aí. Ingrid. A Ingrid não tá? A Emislaine não tá, né, Valfran? Pô, Nelane tá. Não, Deixa eu dar uma olhada aqui. tá, dá uma olhada. João Paulo, tá aí? João Presente. Paulo tá aqui. Josiane de Nazaré, tá aí? Tô aqui. Jocilene Cavalcante, tá aí? Não está. Então, Kessia Martins, tá aí? Kessia não tá. Luiz Guilherme Costa, tá aí? Maciel Pereira, tá aí? Presente. Presente. Mariana Rodrigues, tá aí? Marlon Novaes, tá aí? Presente. Nájila tá aí. Valfran tá aí. Ó, quem faltou, só para falar. Emislaine, Jocirlene e a Mariana. Ó, a Elane, ela tava no início, ela até me mandou um áudio. Era isso que eu ia falar. Como eu tô aqui falando, eu não consigo ouvir o áudio dela, que eu tô pelo celular. A Emislaine estava no começo? Isso. Tava, isso. professor. Tá, então eu vou dar presença para ela, tá certo? Professor, Oi. eu peço desculpas, é que eu fico com esse papel chato de estar repassando para cada professor, mas assim foi na segunda, ontem e hoje também. Fica tranquilo, Talvez Valfran. a Fica coordenadora. tranquilo. Mas assim, sua aula particularmente, primeiro que o assunto, a matéria em si é top, é diferenciada porque a gente gosta mesmo de penal e tudo. Inclusive a sua